Olá pessoal do sétimo ano, espero que todos estejam bem. Bem-vindos à nossa segunda aula deste segundo bimestre. Desde já quero desejar para vocês um bom aprendizado, quero também me colocar à disposição de vocês, das suas famílias. Qualquer dúvida que vocês tiverem também a respeito do conteúdo, fiquem à vontade em procurar o professor para tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição, bem? Bom, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo e hoje nós vamos abordar um pouquinho mais a questão da escravidão no Brasil, tá joia? Então eu vou projetar aqui o conteúdo pra gente e aí eu vou realizando as devidas explicações para vocês, tá joia, pessoal? Bom, então nós vamos falar aqui um pouco mais da escravidão negro-africana, né, dos escravos africanos, dos homens e mulheres negros e africanos no Brasil. Em que período isso acontece, né? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Esse período acontece de escravidão durante o Brasil colônia. Brasil foi colônia de quem, né? Brasil foi colônia de Portugal. O nosso território passou a ser explorado durante um bom tempo pela coroa portuguesa, onde eles vieram para cá, exploraram as nossas matérias-primas, né, os nossos recursos naturais, também a mão de obra dos povos nativos, que eram os indígenas, e primeiramente foi colônia de exploração, onde eles apenas retiravam os materiais daqui. Posterior a isso, então, tornou-se uma colônia de povoamento. Nós precisamos fazer aqui uma retrospectiva, tá joia, pessoal? Pega o seu caderno, pega a sua caneta, seu lápis e vai anotando um pouco aí a nossa aula de hoje. Coloca também a data de hoje, dia 26/5/2020. Coloca essa data no caderno, vai tomando nota daquilo que eu vou falando aqui, tá joia? A gente precisa primeiro pensar quando foi esse descobrimento, que na verdade o termo descobrimento não é tão correto assim, né? Mas quando foi que os portugueses tiveram esse contato, esse descobrimento, entre aspas, aqui do território do Brasil? Em 1492, com Pedro Álvares Cabral, né? Então, lá em 1492, eles têm o contato com as Américas, achando que eles estavam tendo contato com as Índias, né? E aí, por que eles chamam os povos nativos aqui de índios? Porque eles procuravam as Índias para comercializar especiarias e pedras preciosas, tecidos, e acabaram achando aqui o povo brasileiro, que eram os indígenas, e acabam então recebendo esse nome por causa disso. Então, importante anotar para não esquecer. Então, 1492, com Pedro Álvares Cabral, o reconhecimento aqui do território das Américas. Descobrimento não é algo certo, tá joia? Bom, esse período então do Brasil colonial, ele começa quando? Quando o governo português ele envia para o Brasil essa expedição colonizadora, chefiada por quem? Martim Afonso de Souza. Então, esse reconhecimento, o descobrimento, como nós chamamos, foi lá em 1492, com Pedro Álvares Cabral, e depois nós temos o período do Brasil colônia, que começa com essa expedição colonizadora, essa expedição que vem para começar um trabalho aqui de exploração no Brasil. Quem chefia essa expedição é Martim Afonso de Souza, tá? Em 1532, Martim Afonso de Souza ele vai criar esse primeiro núcleo, essa primeira colônia de povoamento. Aonde? Na Vila de São Vicente, no litoral atual do estado de São Paulo. Lembrando, né, pessoal, essa região, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, região Nordeste, foram regiões propícias para isso por causa das águas, né? Então, essas expedições vinham com um barco, obviamente, e aí eles conseguiam fazer todo esse contato comercial via marítima, né? Logo após então a chegada dos portugueses na nossa colônia portuguesa, na nossa colônia brasileira, aliás, a primeira atividade que eles realizam aqui, pessoal, que eu coloco no último slide aqui para vocês, foi o que? A exploração do pau-brasil. Essa foi a primeira matéria-prima que eles vão explorar aqui. Então o pau-brasil é o primeiro recurso retirado, tá joia? Tanto é que eles extraem tanto esse recurso do pau-brasil que depois chega a ser extinto por muito tempo
essa planta, essa árvore tão nativa nossa. Então, esse primeiro período da exploração aqui do território brasileiro é chamado de ciclo pau-brasil. Então, eles extraíam daqui e levavam para Portugal esses barcos, né, esses navios totalmente repletos desta madeira que era extraída da nossa terra, tá? Então, o ciclo pau-brasil é o primeiro momento da exploração portuguesa aqui no Brasil. Lembrando que de imediato agora nós estamos falando do Brasil enquanto colônia de exploração, tá? Ela ainda não é uma colônia de povoamento totalmente definida ainda. A exploração do pau-brasil ela foi fortemente, né, extrativista. E aqui eu coloco para vocês, né? Não deu uma ocupação efetiva ainda do território. Os portugueses ainda não tinham interesse em ocupar totalmente esse nosso território aqui. O trabalho de derrubar essas árvores, de preparar toda essa madeira para a produção, para a exportação, era feito inicialmente pelos indígenas, que aí então eram explorados pelos portugueses que aqui estavam. Lembrando que os portugueses também tinham armamento, né? Enquanto o indígena ali tinha o arco e flecha, o português ele tinha aí as suas armas. E é claro, o português quando chega aqui ele traz inúmeras doenças também para os indígenas. Muitos povos indígenas morrem por causa do contato com essas doenças do homem branco. Isso é muito importante para a gente compreender, tá? Explorado de forma predatória, as árvores próximas da costa desapareceram já na década de 1520. Então, para vocês verem como foi uma exploração que não se pensava no ambiente natural, né, pessoal? Várias expedições também, nesse contexto aí de 1500, foram enviadas de Portugal para o Brasil. Por que essas expedições foram enviadas? Não apenas expedições de extração, mas elas foram enviadas para combater piratas, elas foram enviadas também para combater pessoas que estavam aí interessadas também nesse território do Brasil e na exploração dos seus recursos, tá? Em 1532, então, Martim Afonso de Souza ele vem para combater o que? A pirataria francesa. Então, os franceses estavam aí de olho lá em 1532 para tomar posse aqui do território, tá? Também nesse período de 1532, Martim Afonso ele começa a dar então início. Anterior a 1532 não existia povoamento. A partir de 1532 começam então as colônias de povoamento com Martim Afonso de Souza. Então, primeiramente nós tivemos aí o ciclo do pau-brasil. Agora, a partir de 1532 para frente, nós começamos o ciclo do engenho, o ciclo da cana-de-açúcar, né? Então, primeiramente, ciclo pau-brasil, depois nós começamos, então, com o ciclo da cana-de-açúcar. Isso é muito importante para que vocês também possam estar vendo isso e gravando no caderno, tá? A escravidão aí foi implantada no século XVI, em 1530, quando chega aqui, então, para nós o primeiro navio negreiro, e ela só termina lá em 1888, tá, pessoal? Então começa em 1530 e termina em 1888. Lembra da famosa Princesa Isabel lá, que assina a Lei Áurea? Só que a gente vai descobrir no final dessa aula que Princesa Isabel não foi tão boazinha assim não como a gente pensa, né? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Portanto, a escravidão ela vai durar no Brasil aí 358 anos. Então nós tivemos o ciclo pau-brasil, o ciclo cana-de-açúcar, nós tivemos o ciclo do ouro, onde eles fizeram a exploração do ouro aqui também, né? Foram 3 marcos importantes e depois também nós vamos ter o ciclo do café. 4 ciclos importantíssimos: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café. Foram 3 ciclos de exploração onde a mão de obra escrava africana também trabalhou. O primeiro ciclo, mais diretamente os povos indígenas, pau-brasil, mas os africanos escravos também acabaram pegando esse ciclo, tá joia, pessoal? Então, inicialmente foram esses povos indígenas, essas vítimas, né? Não que depois, quando chegaram os negros, os povos indígenas já saíram totalmente de cena. Isso deu em um processo.
Mas os povos indígenas foram muito defendidos também por uma companhia católica, a Companhia dos Jesuítas, onde eles catequizavam esses indígenas. Lembrando que, por muito tempo, o negro foi considerado como alguém sem alma, né? Que não tinha direito nem à catequização. Não foi valorizada a cultura desse negro, ela foi desprezada, a sua religião, a sua cultura, né? Então eles sofreram muito mesmo, pessoal. As principais caravanas, os principais contingentes de escravos vieram de Angola e Moçambique. A origem dessa escravidão no Brasil, né? Alguns historiadores colocam elementos importantes, mas é claro que existem tantos outros elementos no que se justifica essa escravidão, né? Primeiro, Portugal tinha o quê? Uma população pequena, cerca de 2 milhões de habitantes. Então eles não tinham condições de quê? Enviar pessoas para o Brasil, dispensar pessoas para povoar o Brasil. Segundo ponto, trouxeram os africanos escravos para cá para suprir a mão de obra que faltava, né? Porque essa escravidão já era praticada na África e no mundo árabe. Eram dois povos que já praticavam a escravidão. Então, eles justificam a partir disso também. E o indígena não estava dando conta, e o indígena também não estava aceitando essa exploração do europeu. Então, eles passam a trazer o africano. Por que o indígena ainda conseguia fugir do homem branco? Porque ele conhecia essa terra. Agora o negro demorou muito tempo para conhecer essa terra, esse espaço. Então, para ele fugir era muito mais difícil. Então, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses fizeram um mercado altamente lucrativo com a venda da mão de obra escrava africana, tá, pessoal? Eles eram vendidos como mercadoria, ganhavam dinheiro com a venda deles e também eles eram utilizados como mão de obra escrava para plantar açúcar, para colher o ouro, para trabalhar na terra, para construir casas, os engenhos, as igrejas, enfim, para todo o trabalho eles eram utilizados. As condições de escravidão eram péssimas, né? A vida adulta e a estimativa de vida de um adulto não passava de 10 anos na fase adulta, fora que a condição deles dentro dos navios negreiros era extremamente precária. Então esse é outro fator que nós precisamos compreender. Muitos não sobreviviam nem mesmo a esses navios negreiros, onde não tinha condições de higiene, alimentação precária, castigos altíssimos, acesso à água basicamente restrito. Então eles sofriam demais, trabalhavam de sol a sol, eles eram depositados dentro de um lugar chamado senzala, que é onde ficavam todos ali no chão, alguns amarrados para não fugir, local sem ventilação, as roupas não eram higienizadas, a alimentação deles era de péssima qualidade. Então, pessoal, era toda uma situação muito precária, exigia-se muito e oferecia-se nada em troca. Não era permitido errar. Aqueles que errassem no trabalho eram castigados, aqueles que passassem mal no trabalho eram castigados, porque eles eram tidos como preguiçosos, né? Então, para vocês verem como isso era extremamente terrível nesse período todo. A religião deles não foi aceita, porque o português tinha sua religião oficial, que era o catolicismo, então ele não aceitava o candomblé e os rituais, as festas afrodescendentes não eram aceitas nesse tempo. Muitas mulheres foram exploradas sexualmente, né? Muitas engravidaram nesse período todo e nasciam os mulatos. Elas eram exploradas como amas, como cuidadoras das casas, como cozinheiras, arrumadeiras. Muitas mulheres negras eram obrigadas a engravidar de outros escravos para produzir escravos para trabalhar e para ser vendido. Então, para vocês verem como era crítico, né? Aí eles muitas vezes justificam, mas já existia escravidão na África, mas a escravidão na África, entre eles, entre as tribos, era por quê? Por dívida, por troca de comida, por punição de roubo, de crime, penhora. Eles brigavam por territórios. Uma tribo que dominava a outra se tornava dona daquele povo, né? Mas só que não era uma escravidão como aqui, com todos esses castigos e com essa baixa condição de vida, né, pessoal? O comércio de escravos, como eu falei para vocês, eles eram vendidos, expostos em feiras como mercadorias, vendidos pelo seu físico e também pela sua força de trabalho. Aqui eu mostro para vocês
eles trabalhando no engenho da produção do açúcar através da cana, o trabalho escravo aí no engenho diretamente, né? O engenho era movimentado pelo escravo negro africano, o trabalho na mineração também na busca do ouro, né? Da pedra preciosa, a escravidão doméstica, então as mulheres principalmente aí serviam de escravas domésticas, a exploração era demais, então carregavam seus senhores, não deixavam eles andarem, né? Eles eram os carros humanos, aonde esses homens brancos aí utilizavam-se deles. Existia então uma comunidade onde esses negros, esses escravos africanos se reuniam enquanto fugitivos, que eram chamados quilombos. O que eram os quilombos então, pessoal? Os quilombos eram comunidades onde eles viviam refugiados e poderiam ali exercer a sua cultura, a sua religião, seus costumes devidamente. Quem funda esse quilombo, quem é o grande defensor desta causa foi este escravo, né, Zumbi de Palmares, que representou essa luta, né, do negro contra a escravidão, né? Então esse quilombo era um sinal de resistência e manutenção da cultura africana. Depois aqui nós temos para vocês as leis abolicionistas, né? Para o Brasil chegar na abolição da escravatura, primeiro teve pressão da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra estava tomada de capitalismo. O que isso significa, pessoal? A Inglaterra queria mercado consumidor e pessoas para comprar. Se existisse escravidão no Brasil, os escravos não teriam renda, não teriam dinheiro para comprar produtos que eram vendidos pela Inglaterra. Então tinha um interesse por trás disso aí, um capitalismo. Não era em si a preocupação com a vida do negro, não. Na verdade, o inglês ele estava preocupado com o mercado consumidor, alguém que tivesse salário para comprar o seu produto, e o escravo não poderia. Depois nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico negreiro. Depois nós tivemos a Lei do Ventre Livre, de 1871. Nascidos após essa data, 1871, já eram livres. Depois nós tivemos as leis sexagenárias, de 1885, aonde as pessoas que tinham 60 anos já se tornavam livres. Imagina que eles chegavam aos 60 anos com tamanho sofrimento, né, pessoal? E os que chegavam, com que qualidade de vida chegavam? Passaram tudo isso, lá em 1888, Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Mas assina a Lei Áurea porque ela foi pressionada, não porque ela queria. Então, Princesa Isabel não foi tão defensora e cuidadora da causa negra assim, tá, pessoal? A gente precisa pensar muito bem e olhar todo esse contexto por trás, tá joia? Só que, por exemplo, assina a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Esse negro é livre, ele vai para a rua, vai morar aonde? Esse negro ele vai para a rua sem acerto, sem salário, sem seguro-desemprego, sem casa, sem comida, sem roupas. O que resta para ele? Se submeter a um trabalho miserável escravo, quando não entrar para a criminalidade, a violência, as vilas, né? Então, pessoal, é uma situação muito difícil. A lei dos sexagenários, por exemplo, que após os 60 anos eram livres. E o que eles iriam fazer após 60 anos na rua sem direito a nada? Então a gente precisa entender também que tudo isso é muito mistificado, tá? Pós-abolição, então, quem substitui esse trabalho no Brasil? Então começam a chegar para cá os europeus, alemães, italianos, espanhóis e outros que também enfrentaram sérias dificuldades, trabalharam muito, foram cedidos pedaços de terra para que eles pudessem aí cultivar. Os negros passaram então a sofrer discriminação. Passaram não, né? Já sofriam, mas aumentou mais ainda com a discriminação, exclusão social e preconceito. E no Brasil começou a haver então uma miscigenação muito grande, ou seja, uma mistura, porque nós tínhamos aí os negros africanos de Angola, do Congo, do Banto, berberes, portugueses, judeus, indígenas das mais diversas tribos, porque o indígena não era de uma só, ingleses, franceses, holandeses, japoneses. Imagina só, será que nós podemos dizer que existe uma raça pura no Brasil, uma etnia única? Não, nós somos híbridos. O que isso significa? Nós somos vários, nós somos um coletivo, tá joia, pessoal?
Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Realizem as atividades na plataforma. Boa aula, boa atividade e eu fico à disposição. Um abraço.